Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, pedindo a graça da vigilância para esperarmos o Senhor que vem. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 19º domingo do tempo comum. Estamos fazendo este itinerário com Jesus na sua caminhada para Jerusalém. E a caminhada de Jesus era sempre uma caminhada pedagógica, educativa, porque ao fazer o trajeto com os discípulos, com a multidão que o acompanhava, ele também ia os ensinando. Quem participou da missa no domingo passado, ouvíamos no relato do Evangelho, Jesus trabalhando um tema que era muito delicado para a sua época e que continua sendo para a nossa, a relação com os bens materiais. Diante disso, ele nos contou uma parábola de um homem que possuía grandes posses, poderíamos dizer do agronegócio. Depois de uma grande colheita, ele manda fazer celeiros maiores e diz a ele mesmo: descansa, come, bebe, aproveita. Mas o Senhor o chamará de louco, porque a sua vida será também chamada, e aí ele deverá prestar contas. E aí, para quem ficará tudo isso? Por que resgatar o Evangelho do domingo passado? Porque o Evangelho de hoje dá continuidade àquilo que nós meditávamos na semana passada. Se lá Jesus nos apresentava a parábola que nos chamava a atenção para a administração com os bens materiais, hoje ele vai nos contar uma outra parábola, nos exortando à vigilância para que nós tenhamos uma meta, uma preocupação, o reino de Deus. Para que na administração e na lida com os bens materiais, eles não nos roubem a possibilidade
de olharmos para uma dimensão mais ampla, de um bem maior que nós não podemos perder. Então nós vamos voltar agora ao texto, porque será ele a nos conduzir. Tome aí o evangelho de hoje, Lucas 12, vamos ao versículo 35, leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. duas atitudes do discipulado: rins cingidos e lâmpadas acesas. Qual o significado destas duas atitudes? Os rins cingidos dizem respeito à disponibilidade ao serviço. Como cingir os rins, padre? É como nós pegarmos um avental e colocarmos à altura da cintura. Isso era muito comum na época de Jesus, quando você ia servir uma refeição, ia preparar o banquete. E depois as lâmpadas acesas, elas remetem ao grande acontecimento que marca a história do povo de Israel, a Páscoa. Então, todas as vezes que os judeus celebravam a Páscoa, eles estavam com as lâmpadas acesas, como aqueles que esperam o Senhor que vem. Então, diante desse convite, duas atitudes do discipulado: disponibilidade para servir a Deus e aos irmãos, e abertura à luz de Deus que quer nos iluminar para que sejamos capazes de esperá-lo dentro desta perspectiva cheia de fé e de esperança. Duas perguntas para te ajudar na sua reflexão pessoal diante da palavra. Os seus rins estão cingidos na disponibilidade de servir a Deus e aos irmãos? E como está a sua lâmpada? Permitamos que hoje a palavra nos ajude nesta reflexão que é para a vida. Avancemos agora no texto. Vem a parábola. Tomemos o versículo 36. Vamos juntos? Sede Como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Jesus é um excelente pedagogo, porque ele nos aponta os grandes ideais: rins cingidos, lâmpadas acesas. E para que os discípulos entendessem estes dois critérios do discipulado, como meditávamos agora há pouco, ele conta-lhes uma parábola, falando de um senhor que volta de uma festa de casamento, e quando volta é necessário lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Neste versículo, nós encontramos 5 verbos: esperar, voltar, abrir, chegar e bater. As 5 atitudes do Senhor. O discípulo que se põe ao seguimento precisava entender que esta caminhada era recíproca, era uma via de mão dupla. Em primeiro lugar, a atitude do Senhor,
e depois, consequentemente, a resposta do discípulo. E este Senhor é um Senhor que está em movimento, é um Senhor que volta, é um Senhor que bate, é um Senhor que quer entrar, é um Senhor que chega. E nós devemos ter consciência desta ação de Deus que sempre está em movimento e que quer nos alcançar sempre. Por isso Ele espera, por isso Ele volta, por isso Ele chega, por isso Ele bate. E diante desta atitude do Senhor, qual deve ser a atitude do discípulo? Vamos ao versículo 37, porque ele nos responderá. Leiamos juntos. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Minha gente, se a primeira atitude é do Senhor, que espera, que bate, que volta, que chega, agora é necessário a nossa resposta como discípulo. Do Senhor, 5 atitudes. Mas para o discípulo apenas uma. E qual é esta única atitude? Estar acordado. Pode ser que muitos de nós estamos aqui cochilando. E hoje o Senhor nos pede a prontidão de estarmos acordados. Mas é necessário nós compreendermos a palavra na força que ela tem. Não podemos nos reduzir à literalidade, à letra, porque o Evangelho não está falando apenas deste sono da noite, que inclusive é importante para o descanso do nosso corpo, para a recuperação das nossas forças, para um dia intenso de trabalho. Então não podemos ser fundamentalistas na compreensão da palavra, mas é necessário que nós sejamos capazes de transcendê-la. E este sono que o Evangelho hoje nos aponta, diz respeito a todas aquelas realidades que nos roubam, que nos tiram da graça de esperarmos o Senhor com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. E eu gostaria de trazer esse Evangelho para perto da nossa realidade, para dialogar com vocês, diante de algumas circunstâncias que nos pegam com muita força. Hoje estamos na era da distração. Hoje nós estamos vivendo num ritmo que nos impõe muitos barulhos, muitos ruídos, muitas imagens e acontecimentos, um atrás do outro, onde estamos perdendo a capacidade de assimilar e de, consequentemente, refletir sobre o que está à nossa volta. E diante de tanto barulho, de tanta imagem, de tanto entretenimento, diante de tanta movimentação, estamos perdendo a feliz expectativa de esperar o Senhor. Porque infelizmente hoje as pessoas já estão perdendo a expectativa de viver. Muitas já dizem que não querem mais viver. Se já não querem mais viver, imagine se terão uma expectativa de esperar o Senhor. Se não tem expectativa nem para si, imaginemos para esperar o Senhor. E diante desta provocação, 2 avaliações necessitamos fazer.
Primeira, qual é o entretenimento, a imagem, o barulho, o ruído ou a movimentação que me priva de fazer esse caminho de estar acordado, de estar lúcido, de ter um senso crítico da realidade diante de tudo aquilo que está à minha volta? E depois, a segunda avaliação: qual é o sentido que hoje eu encontro para a minha existência? Diante destas duas questões, ouçamos o Senhor a nos dizer: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Não permita com que a sua letargia te domine. Não permita com que o seu cansaço, desânimo, tibieza, falta de fé te controle. Mas queira hoje a graça da bem-aventurança. Jesus diz: feliz o servo que o Senhor encontrar acordado quando ele chegar. Então a palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. Entre escolher a letargia de uma vida sem sentido, de uma realidade monótona, ou às vezes escolher um ritmo de vida só na distração, no barulho, na imagem, no movimento, queiramos a bem-aventurança que somente o Senhor pode nos dar. Felizes são aqueles que o Senhor encontrar acordado. Então é necessário fazermos o diagnóstico de qual é o nosso sono, porque será diante desse diagnóstico que nós abriremos os horizontes para contemplarmos uma nova realidade. E olha a delicadeza deste Senhor quando ele chega e encontra os seus servos acordados. O texto nos disse: ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. Temos uma inversão de papéis, porque o convite inicial, qual foi? Estar com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas, porque o Senhor vai chegar. A partir do momento que ele chega, o que ele faz? Ocupa o lugar do servo, porque ele vai cingir-se, colocar o avental na cintura. Ele vai pedir que os servos sentem-se à mesa, e lá sentados, o próprio Senhor os servirá. Aonde que Jesus queria chegar com esta parte da parábola? Para nos falar da gratuidade e da bondade de Deus para conosco. O caminho que fazemos de estarmos cingidos com as nossas lâmpadas acesas, o caminho de estarmos nesta vigilância, acordados, esperando o Senhor que chega, quando Ele chega, Ele nos dá a graça de participarmos do seu banquete. É Ele por excelência, o servo, que nos coloca no lugar privilegiado de convidados, e lá estando, Ele vai nos servir. Padre, como que isso acontece de maneira concreta? A cada Santa Missa que participamos, neste altar é o Senhor que se dá, que se faz alimento, que reúne a sua grande família, a igreja, a família de Deus, em torno deste mesmo altar,
e na sua bondade, na sua generosidade, na sua gratuidade, nos serve com o pão vivo descido do céu. Imagina que Senhor maravilhoso é esse. É um Senhor que se identifica com o servo e eleva o servo a uma condição altíssima, de ser servido por Ele, dando-se inteiramente a cada um dos seus servos. E toda a Eucaristia que nós participarmos, precisa acionar esse desejo em nós, que é o de Deus, da generosidade, da gratuidade, do serviço, da vigilância. Não permitamos com que o acúmulo de atividades nos engula durante o dia. Não permitamos com que os acontecimentos trágicos da nossa história nos roube a esperança e nos roube o sentido de vida. Não permitamos com que as realidades que vivemos de maneira mais privada, em casa, na família, no trabalho, limite a nossa visão, mas queiramos estar com os nossos rins cingidos e as nossas lâmpadas acesas. É esse Senhor que vem ao encontro. Agora vamos fazer um paralelo com o domingo passado. Se vocês observarem, o Senhor não se identificou com o homem que possuía muitos bens, que tinha um grande celeiro, que teve uma grande colheita de trigo e que diz: agora eu estou bem. Com quem que o Senhor se identifica? Com os servos, inclusive ocupando o lugar deles. O Senhor não se identificou com o homem rico da parábola do domingo passado. O Senhor se identificou com o servo da parábola do evangelho de hoje. E se vocês pegarem na Bíblia, é uma continuidade. Depois, durante a semana, façam esse exercício. E é necessário que hoje nós queiramos nos identificar com o Senhor. Porque como servo fiel, nós participamos já de maneira antecipada pela Eucaristia do banquete escatológico. Padre, o que esse evangelho de hoje deve provocar em nós? Esse evangelho nos pede uma disposição interior para que exista no coração de cada pessoa a sede da transcendência. Esse evangelho de hoje deve devolver-nos a sede do céu, da feliz expectativa de esperar e de querer estar com o seu Senhor. Porque, como víamos na semana passada, de repente a nossa ambição, o desejo, o trabalho se reduz em consumir-me apenas para o aqui e o agora. E o evangelho de hoje alarga os nossos horizontes e nos fala: tenha sede de transcendência, tenha sede do céu, tenha sede de vida eterna. Somos peregrinos e passageiros nesta vida, como nos apontou a segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram muito perseguidos, tanto pelos judeus, como pela força do Império Romano.
E as primeiras comunidades cristãs eram chamadas de paróquias. A palavra paróquia vem do grego, que significa colônia de estrangeiros. Vocês sabiam disso? A palavra paróquia significa colônia de estrangeiros. E por que as primeiras comunidades cristãs deram este nome? Porque eles entendiam que eles eram peregrinos, que havia uma pátria que os esperava, que era a pátria celeste, e sendo esta a pátria definitiva, aqui eles se consideravam estrangeiros. E é interessante como as coisas mudam, porque hoje nós estamos vivendo o inverso. Nós queremos viver somente o aqui e o agora, e querendo que isso se prolongue ad perpetua rei memoriam, como diz uma expressão latina. E agora, com a parábola, devemos entender: somos estrangeiros aqui, a nossa vida é transitória, ela é passageira, e existe uma pátria celeste, uma pátria melhor do que esta que nos espera. Mas enquanto ela não chega, as nossas lâmpadas, a lâmpada da fé que recebemos no dia do nosso batismo, permanece acesa, porque a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. Por isso, a lâmpada acesa. Então, enquanto não desfrutamos plenamente da pátria celeste, enquanto o Senhor não vem, ou nós não somos chamados, no nosso aqui e agora, somos capazes de possuirmos o que esperamos e de contemplarmos aquilo que hoje a palavra nos exorta. E Padre, como viver isso de maneira concreta, no cotidiano, na vida em comunidade, no trabalho, na família? Permitindo com que o Evangelho não seja apenas uma comunicação do que você pode saber, entrando só na cabecinha, mas permitindo que esta palavra seja uma comunicação que gera fatos e que muda a sua vida. Isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus. Não é algo só que entra no meu ouvido quando eu venho na igreja e pronto, e acabou. Não, mas é uma palavra viva que gera fatos e acontecimentos, que é capaz de me plasmar do primeiro fio de cabelo da cabeça até o último dedão do pé, e permitir com que isso me transforme, me dê a sede de transcendência, me dê a graça de estar com a lâmpada da fé acesa, me dê a força para estar com os rins cingidos, servindo a Deus e aos irmãos. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos de uma nova lógica para a nossa vida, para o nosso ritmo, para o nosso trabalho. E esta lógica precisa ser a lógica de Deus. E gostaria de encerrar com uma ideia de um teólogo italiano chamado Romano Guardini, que diz assim: a lógica de Deus consiste na nova forma de relação a partir de Deus e em vista de Deus. Esta é a lógica da vida cristã: partir de Deus em vista de Deus. Vamos lá, encerrar o texto? Versículos 39 e 40. 38, 39 e 40. Leiamos juntos? E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos
Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem sua casa. Força, igreja. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Vós também ficais preparados. Quando a vida de oração estiver assim, só no fumeguinho, o que é que você vai dizer? Vós também ficai preparados. Quando der domingo, estou desanimado de ir à missa, o que é que você vai repetir? Vós também ficai preparados. Quando de repente a sua vida no ritmo, no trabalho, nos desejos e nas vontades quererem te roubar a sede de transcendência, o que você vai repetir? Ficai também preparados. Então vamos pedir esta graça da vigilância, da esperança, da fé, da preparação. Vamos pedir que hoje o Senhor nos devolva a sede de transcendência. Vamos pedir a lógica de Deus, na qual nós partimos de Deus, em vista de Deus. Vamos pedir agora esta graça de estarmos com os nossos rins cingidos e as nossas lâmpadas acesas. O que hoje você está vivendo, pense, que tem te impedido de viver o que o Evangelho está te propondo. Quais são as situações que hoje batem à sua porta e que você permite entrar e que te privam de toda essa graça que o Senhor quer te dar? Peça para Ele agora: eu quero estar com os meus rins cingidos. Devolva-me a graça de servir a Ti e aos irmãos. Eu quero estar com a lâmpada da fé acesa, mesmo que os ventos contrários tentaram apagá-la. Mas eu te peço, devolva a força desta chama. Eu quero, Senhor, sede de transcendência. Eu quero sede de céu. Eu quero, Senhor, estar acordado. O Senhor sabe tudo aquilo que tem me distraído, tudo aquilo que tem roubado a minha atenção e que tem me privado da graça da vigilância. Dai-me, Senhor, um novo ardor. Renova a minha fé, renova a minha esperança, renova a minha confiança. Eu quero estar preparado, Senhor, para que quando Tu chegares, eu possa dizer: eu já te esperava. Eu quero esta nova lógica para a minha vida, para as minhas relações, a lógica de Deus, a lógica que parte de Deus, a lógica que tem em vista Deus. Dai-me, Senhor, a graça da Tua palavra, para que ela se torne realidade, para que ela se concretize na minha vida todos os dias. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo à Tua voz, quero me submeter, quero conhecer Teus planos, os passos que descem em Você
só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.